Estamos ao vivo, Lele. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? E você? Tô bem também, que felicidade de te ver de novo. Olá, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tá vendo tudo certo? Olá, todo mundo. Boa noite a todos. Mandem uma coisa no chat para a gente poder conversar com vocês. Ó, estamos recebendo, tem um pequeno delay sempre. Wagner, Viviane. Olá, todo mundo. Vamos só aguardar, Lele, um minutinho, esperando a galera entrar no nosso webinar room. Enquanto isso, contem aqui pra gente no chat de onde vocês estão. Estamos super curiosos de conhecer. De qual estado vocês estão assistindo o webinar de hoje. Em São Paulo tá calor demais, né, Lelê? Tá, e aqui é difícil o calor por conta da poluição, né? Sim. A gente sente muito mais. Mas amanhã vai melhorar. Acho que vai dar uma trégua ao calor. Nem consigo nem respirar direto. Ó, Rio de Janeiro, São Paulo. A galera tá chegando aqui, legal. Gustavo está perguntando até que horas vamos ter um webinar. O webinar tem duração 1h30, pelo menos isso. Rio de Janeiro está muito calor também. Mas melhor calor do que passar um frio, né? Mas o pessoal do Rio de Janeiro prefere o calor mesmo, né? É praia, né? É. Certo, gente. Então, eu acredito que podemos começar. O pessoal está entrando, chegando, então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a área que tem alta demanda no mercado mundial e vamos falar de Quality Assurance. E o tópico de hoje é bem interessante, o tema de hoje, do webinar de hoje, é super útil. O trabalho de um QA é descubra tudo sobre essa profissão. Então, vocês que estão aqui, eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. Mas, antes de tudo isso, vamos verificar se está tudo certo, você está conseguindo me ver, ler, está ouvindo, tudo ok? Qualidade de som, de vídeo. Podemos continuar, gente? Manda no chat para a gente ter uma ideia. Se está tudo ok. Sim, podemos continuar, tá tudo ótimo. Gente, não esquecem de pegar caderno, folhas, caneta, porque a Lele hoje vai compartilhar várias dicas práticas com vocês, que com certeza vocês vão conseguir aplicar na prática, vai ser super interessante. E conta aqui pra gente, se vocês já estão da área, vocês trabalham, estudam, o que vocês estão fazendo, para a gente poder conhecer vocês melhor antes de tudo. Enquanto Lele leia respostas para mim, eu vou apresentar aqui Mentorama em breve. Somos uma escola online das profissões digitais. Temos hoje em dia mais do que 3.000 alunos e dentro da nossa escola temos mais do que 40 programas de ensinos, divididos em 4 direções de estudo. Porém, hoje estamos prontos para oferecer um formato de treinamento exclusivo, revisão especializada de tarefas de casa e suporte contínuo ao aluno, garantimos a qualidade e, como sempre, somente hoje, para vocês que assistem o nosso webinar, no final temos uma promoção incrível, então fique até o final que vai ser bacana. E, gente, conta aqui um pouco qual é a sua expectativa desse webinar, qual conteúdo você está esperando ver, ouvir, porque com certeza, se vocês estão hoje aqui com a gente, vocês têm um objetivo, sonho, então compartilha que é super interessante. Queria mostrar para você rapidinho esses slides e explicando por que a Mentorama é diferente das outras escolas online. Porque os nossos mentores não somente têm experiência na área de pedagogia, mas as pessoas que colocam mão na massa todos os dias e trabalham nas maiores empresas brasileiras. Olha aqui nesse slide, PicPay, Vivo, Embraer, iFood, é muito, muito mais. Coloquei um slide aqui para não demorar muito com a apresentação. E queria agora mostrar para vocês o que você vai ganhar participando do webinar. Nós vamos ter uma parte maravilhosa no final, parte das respostas e perguntas, onde Lele vai tentar responder todas as perguntas de vocês. Também oferecemos um certificado de participação para dar aquele gás no seu currículo. Você sabe que a situação no mercado hoje em dia é tensa, então cada certificado vale a pena. E já falei sobre desconto no final, vamos ter um desconto maravilhoso. Não posso deixar vocês sem spoiler. Agora, prestem atenção no chat que vai aparecer um botão promocional. Vocês podem já aproveitar e garantir a sua vaga nesse desconto clicando no botão. Lembrando, gente, você clicando no botão não vai ter a obrigação
ligação nenhuma com a Mentorama, você não vai comprar nada, somente garantir a sua vaga na promoção, que é maravilhosa. Gostaria de me apresentar, meu nome é Anastácia Martins, eu trabalho na Mentorama. Desculpa alguns erros em português, eu sou russa, e a mentora do webinar de hoje, a apresentadora, eu acredito que todos vocês conhecem, que é super famosa da área, a nossa estrela, Letícia Moreira. Estou passando a palavra para você, Lelê. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Nossa, já tem bastante gente aqui. Vou compartilhar a minha... 238 pessoas. Meu Deus, muita gente. Em 5 minutos. Incrível. Sim, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que hoje eu consiga passar bastante conteúdo para vocês e que vocês saiam daqui com uma clareza na mente do que é a profissão de qualidade, o que faz um analista de teste. Mas antes eu vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece. Meu nome é Letícia, eu trabalho como QA na Oracle, tenho 5 anos de experiência como QA e também faço criação de conteúdo de tecnologia para o Instagram, para o YouTube também. Lá eu posto várias coisas sobre a área de QA, sobre tipos de teste. Então, quem quiser saber mais detalhes assim dos conteúdos, é só pegar aqui o Lelemene que está aqui no cantinho, que esse é o meu Instagram, onde eu posto os meus conteúdos. Mas vamos falar do que a gente vai conversar aqui hoje, porque hoje o intuito é falar um pouquinho de QA para vocês. Então, a gente vai começar falando o que é qualidade de software, o que significa qualidade de software. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o que faz um profissional dessa área. Depois eu vou mostrar quais são os passos que você precisa seguir para ser um profissional de sucesso nessa área. E também vou dar um exemplo de QA para vocês entenderem como seria esse trabalho na prática. Isso é bem legal, porque já dá um norte para vocês perceberem se é isso que vocês querem mesmo ou não. Mas, basicamente, vamos começar, então, lá do início, antes da gente entrar na profissão QA, na profissão analista de teste, o que é qualidade de software? Basicamente, é um processo existente dentro do desenvolvimento de um software. Então, o desenvolvimento de um software não é só o trabalho do dev, a gente está ali também, a gente tem um papel importante, que é realizado para garantir a qualidade do que está sendo desenvolvido. É diferente de auditoria, tá? A gente não faz auditoria, a gente faz a garantia de qualidade. Mas, basicamente, é isso que significa qualidade de software. Epa, peraí que a Siri está falando sozinha aqui, às vezes ela faz isso mesmo. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido falar por aí alguns termos como analista de teste, analista de QA, qualidade de software, e muita gente fica confusa, achando que isso tem mais de um significado. Então, eu sempre gosto de trazer o significado. QA, do inglês, Quality Assurance, a gente traduz para o português como garantia de qualidade. Só que é muito raro aqui no Brasil as empresas usarem a nomenclatura garantia de qualidade. Eles utilizam o QA mesmo, que é a sigla que abrevia Quality Assurance, ou usa o termo qualidade de software. Então, a qualidade de software ela é aplicada a todos os processos durante a construção de um software. Esse é o modelo correto da gente trabalhar o desenvolvimento de um software, tá? Se você já viu alguma empresa construindo um software ou em algum lugar eles fazendo alguma atualização e não fazem a garantia de qualidade, não faz a qualidade do software, está trabalhando errado, basicamente. Mas, em alto resumo, o trabalho do QA, o objetivo da garantia de qualidade é verificar se um software está de acordo com o requisito, primeiramente, né? Então, a gente vai ver aí o ciclo de vida de desenvolvimento de um software, em que existem várias etapas que devem ser cumpridas para que um software seja considerado aceitável. E a gente também garante que não há defeitos, né? E melhorias a serem aplicadas. A gente tem esse objetivo de olhar com esse lado mais crítico, justamente para que a gente tenha uma experiência para que a gente evite que o nosso cliente futuro venha ter experiências negativas com o nosso produto. Então, basicamente, aqui eu trouxe um ciclo de desenvolvimento
de um software para vocês. Eu trago esse Agile Circle porque geralmente as empresas utilizam mais, desenvolvem software hoje em dia dentro da metodologia ágil, mas isso eu converso para outro dia. Basicamente, o objetivo de trazer esse ciclo de vida é para vocês entenderem como funciona o ciclo de vida de um software. Então, quando a gente começa lá no passo 1, aqui, ó, no requirements, né, nos requerimentos, aqui o cliente traz para nós a necessidade dele. Então, ele procura uma empresa, um time, ou uma pessoa especializada e fala, eu preciso de um produto tal para atender a tal necessidade. Então, a partir desses requerimentos, dessa solicitação do cliente, a gente vai começar um plano, né? Então, a gente vai montar um plano do que precisa ser feito para atender o que o nosso cliente espera receber. Então, a partir desse plano, a gente já começa a pensar quanto tempo eu vou gastar, quais são os profissionais que eu vou precisar, quais são os requisitos que esses profissionais precisam ter para a gente conseguir atender o nosso cliente. E aí, a partir desse plano, a gente começa o desenho. O desenho é feito geralmente pelo time de UX, né? Então, a gente tem aí a área de UX Design, que também é uma área muito forte em tecnologia, justamente por estar dentro desse ciclo de vida. Vocês vão perceber que no ciclo de vida de um software, a gente tem papéis essenciais que hoje são as profissões que mais contratam no mercado de tecnologia. Então, aqui na fase 3 de design, o profissional de UX vai vir, vai desenhar, vai moldar, vai mostrar, vai dar vida, dar cor àquilo que o cliente pediu no requerimento. A partir do momento que a gente tem isso, entra o trabalho do desenvolvedor. E aqui a gente também tem mais um papel super importante, que é o desenvolvedor. A gente vê aí que no mercado de tecnologia também tem muita vaga para dev, e é justamente por conta disso, o desenvolvedor é a pessoa que constrói aquilo que foi solicitado, né? Solicitado, planejado e desenhado. Então, ele dá vida a isso, constrói em um código, só que naturalmente, erros podem surgir, problemas inesperados, às vezes ele pode ter tido um entendimento errado do requerimento, e por isso a gente tem aqui, na fase 5, o release. Dentro do release e até mesmo dentro do desenvolvimento, tá? A gente tem ali já a atuação ativa de um QA executando testes. Então, a partir do momento que a gente planejou, desenhou e desenvolveu, o QA já entra ativamente para validar se o que a gente tem aqui pronto está de acordo com o que foi solicitado, com a necessidade do nosso cliente. É muito importante o nosso papel como QA. Hoje as empresas conseguem enxergar com maior clareza essa necessidade, porque a disputa de mercado hoje é muito grande. Então, as empresas elas estão numa corrida constante para estarem no topo, né? Então, hoje, se você tem uma experiência negativa com um produto, com um software, você tem 3, 4, 5 mil opções do mesmo produto de empresas diferentes para escolher, e as empresas não querem isso, então elas tentam evitar ao máximo essa experiência negativa dos clientes. Então, basicamente, o papel do QA entra aqui, mas o QA já começa a fazer o planejamento aqui junto com o time. Então, ele é parte do time de desenvolvimento, é parte do time de construção. E aí, ao final, a gente tem aqui o monitoramento desse software que já está ativo, e aí a gente vai passando por esse ciclo de vida sempre que houver alguma melhoria, algum bug para ser corrigido, mas basicamente nesse ciclo a gente tem a participação ativa do QA, então é aqui que entra o nosso trabalho, junto com o desenvolvedor, junto com o dono do produto, com o Product Manager, com o UX Designer. Resumindo, o trabalho a qualidade de software está inclusa nisso. Aí eu vou trazer para vocês aqui alguns dos principais testes. Quando você pensa assim, tá, mas o que é a qualidade de software? É testar se algo funciona, funcionou,
tá garantido a qualidade? Não, a gente tem uma série de testes, de tipos de testes, de metodologias de testes a seguir para garantir, além dos processos, né, para garantir que um produto tem a qualidade necessária. Eu não tenho como passar sobre todos eles aqui com vocês, porque é muita coisa, mas eu trago os principais, que são os testes de caixa branca e de caixa preta, resumindo tudo que todos os processos de qualidade estão envolvidos nesses dois testes. Os testes de caixa branca, eles testam a perspectiva interna do software. Então, qual que é a perspectiva interna? Tudo aquilo que o nosso cliente não tem contato, tudo aquilo que ele não vai ver, né? Então, ali o desenvolvedor escreveu uma linha de código, se ela é testável, a gente valida, a gente garante que não está quebrando, que funciona de acordo com o esperado. E esse é o objetivo dos testes de caixa branca, a gente evitar erros de código na funcionalidade final do produto. E os testes de caixa preta, eles testam a perspectiva externa, então a funcionalidade, a experiência do usuário, a usabilidade, tudo isso é validado de forma funcional pelos testes de caixa preta. Dentro dos testes de caixa branca, a gente vai ter uma série de testes a serem aplicados, assim como dentro dos testes de caixa preta. Para os dois, a gente tem aí vários testes que podem ser aplicados para garantir a qualidade. Mas, basicamente, eu trago aqui sempre quatro exemplos de tipos de teste, para vocês entenderem um pouco da lógica. É lógico que quando você começar a estudar para se tornar um profissional de QA e no seu dia a dia você vai sentir a necessidade de aplicar certos tipos de testes, e para isso você vai, e justamente com isso você vai aprender sobre vários tipos de teste. Mas basicamente o teste positivo, ele testa o caminho feliz que a gente fala, né? Então a gente testa que a funcionalidade faz aquilo que ela foi programada para fazer. A gente espera que ela faça. E o teste negativo também, que em contrapartida tem o objetivo de forçar erros, né? Por que a gente precisa forçar erro? Porque a gente precisa garantir a segurança, precisa garantir a integridade da experiência do nosso usuário final com o nosso produto. Vocês vão entender melhor no exemplozinho que eu vou dar para vocês, vocês vão entender um pouco melhor. Mas, basicamente, vou dar um exemplo aqui para vocês. No aplicativo do banco de vocês, que você tem no celular. Oi, tudo bem? Eu liguei sem querer. Liguei. A gente é assim mesmo, a Ana é assim mesmo. Doidinha. Mas voltando, vou dar um exemplo de uma coisa bem usual que a gente tem no nosso dia a dia, que é a gente utilizar o aplicativo do banco pelo celular, né? Quando você vai acessar, você precisa colocar lá ou o seu CPF ou a sua agência e conta e a sua senha, né? Então, o teste positivo, ele vai... No teste positivo, o que você faria? Colocaria os seus dados de login e senha corretos e conseguiria acessar a sua conta. O teste negativo, no momento de forçar o erro, o que a gente vai fazer? Colocar um login errado, colocar uma senha errada, qualquer informação incorreta, e a gente tem que garantir que o quê? Que o sistema não vai permitir que você acesse a sua conta, porque os dados estão incorretos. Imagina se você coloca lá a sua senha do banco errada e ele abre o seu aplicativo mesmo assim. É muito fácil acessar os seus dados, né, para alguém te roubar, ficaria muito fácil. Então, a gente tem que garantir que o que funciona, o que precisa funcionar está funcionando, e o que não é para funcionar não funciona. É basicamente isso. Tem também os testes de smoke, que são os testes de caixa branca. Esses testes positivo e negativo que eu dei o exemplo para vocês são testes de caixa preta. A gente está testando a funcionalidade. Então, nós, como clientes finais, estamos tendo acesso a um sistema e é isso que a gente vai validar. De novo, gente, desculpa. Estão me ouvindo? Pequenos problemas técnicos. Não, a Siri, ela ativa em tudo. Ela ativa no meu celular, no meu relógio, em tudo, enfim. Sem problema. Basicamente, então, os testes o Smoke, ele testa uma simples unidade do software. Então, lembra que eu falei para vocês que o teste de caixa branca garante que a gente vai testar uma única linha de código que ela vai funcionar, se ela for funcional. Basicamente, o Smoke, ele testa essa construção. Então, conforme o desenvolvedor
vai construindo o software, ele já vai fazendo esses testes. Esses testes geralmente é feito em parceria, então juntam o QA com o dev e eles fazem juntos, mas é muito importante fazer para que lá no momento de fazer o teste de funcionalidade a gente não encontre erros unitários. O que são erros unitários? Erro na linha de código 1253, tá faltando um ponto e vírgula. Então, os testes de smoke, eles servem para garantir isso, que não vai ter esses errinhos bobos na hora de testar a funcionalidade, que é algo mais complexo. E o teste de estresse, ele também é muito comum, principalmente quando você precisa testar, garantir a estrutura do seu sistema para vários acessos. Eu sempre dou o exemplo de alguns sites como o do Rock in Rio e do Globoplay. Do Rock in Rio, quando abre os ingressos, a gente tem ali, em menos de 5 minutos o site cai, trava tudo, porque são muitas pessoas acessando, eles não conseguem manter todo mundo ali com o site funcionando. Fica lento, você demora quase 2 horas para conseguir comprar um ingresso, e isso é por conta porque aquele sistema não está preparado para receber uma carga tão grande, né, para ser estressado dessa forma. E aí, em contrapartida, você tem aí o site do Globoplay, por exemplo, que aí você tem milhões de pessoas acessando simultaneamente para votar lá para Juliette ser campeã do Big Brother, e o sistema não cai, o site não cai. Por quê? Porque aquilo, quanto mais pessoas acessando, melhor para eles. Então, basicamente, o teste de estresse, ele serve para isso, né? Você precisa ali ter 1 milhão de pessoas acessando simultaneamente. Eu vou fazer um teste de estresse para garantir que quando essas 1 milhão de pessoas acessarem, o meu sistema não vai cair. Lelê, temos uma pergunta aqui ligada com a informação que você está passando. A Rafaela está perguntando, teste de estresse quem faz é o dev? Não, é o QA. QA. É o QA. É um teste que geralmente é mais automatizado, né? Porque como é um teste de carga, você, lógico, não vai conseguir fazer manual. Ele está mais voltado a teste automatizado, mas é de responsabilidade do QA. E agora, eu vou voltar para a Ana, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre a analista de teste, mas antes ela tem um recado para vocês. Certo, gente. Lembrando que vocês já podem mandar todas as suas perguntas, a gente vai responder as perguntas no final. Vamos ter essa parte no final. E se você tem uma pergunta ligada ao slide que a Lelê está passando, eu vou interromper a apresentação dela. Mil desculpas. Para fazer essa pergunta. Vou passar um recado bem rápido da Mentorama. Eu acredito que alguém de vocês já sabe o que faz um profissional de QA. Vou resumir aqui bem rapidinho. Os analistas de testes são parte essencial de uma equipe de desenvolvimento. São eles que asseguram a qualidade do produto. Então, são muito importantes e bem valorizados na equipe. Um analista de testes é responsável por testar os aplicativos de todos os tipos, web, desktop e mobile. Ele não somente tenta de encontrar erros em produtos, mas também avalia a experiência de usuário e encontra as dificuldades potenciais. E uma notícia maravilhosa para vocês que têm medo de tentar entrar na área e começar a programar e não tem ideia nenhuma como é que fazer isso. Para entrar na área de QA, você não precisa saber programar. É verdade isso, Lelê? Sim. Ótima notícia. Gente, enquanto a gente está falando aqui no Cato, tem 444 vagas abertas para analista de testes QA. Lembrando que temos LinkedIn, Glassdoor e uma notícia boa, tem muitas mais vagas abertas e também as empresas hoje em dia contratam os especialistas do nível júnior, porque, na verdade, o que falta no Brasil na verdade, no mundo inteiro, são especialistas boas, né, Lelê? Sim, com certeza. E a pandemia mudou muito a imagem total do mercado de trabalho, porém, a área vai somente crescer e não tem previsão, certo? Segundo o site Glassdoor, o salário médio de um analista de testes no Brasil varia de 51 mil por ano, podendo chegar a quase 86 mil por ano. Gente, mas eu não gosto muito de falar do salário, deixar um salário dentro de um limite, porque aqui tudo depende de você. Como é que pode ser 4 mil por mês, começando do 4 mil por mês? Pode ser muito menos ou pode ser muito mais, tudo dependendo de você nessa situação, como é que você corre atrás para conhecer mais, se atualizar e tudo isso, tem esse fator. Então, aqui tudo depende de vocês.
A mentora do nosso curso é Thalia Cavalotti, ela já fez também o webinar aqui, você pode verificar no landing page, é um especialista super boa. Queria falar um pouco sobre o processo educacional, como é que ele é organizado. Você vai assistir às aulas online, as nossas aulas são pré-gravadas, com a qualidade de vídeo muito boa, então você não vai precisar mudar a sua rotina diária para aprender as coisas novas. Uma notícia muito boa, você vai fazer as atividades, porque cada módulo do curso tem as tarefas práticas, e você vai ter acesso a um mentor que vai tirar suas dúvidas, fazer verificação de tarefa de casa, passando o feedback, o que você pode melhorar, como você pode melhorar, e no final das contas, você vai desenvolver o seu projeto final. É muito legal. Estou mostrando para você aqui rapidinho a plataforma da Mentorama, que a Mentorama tem a própria plataforma, onde você vai assistir as aulas, fazer as tarefas. Temos nosso time de suporte, que sempre está pronto para tirar qualquer dúvida. De vez em quando a galera sempre tem pergunta, não consigo abrir o vídeo, não consigo mandar a tarefa de casa, não sei como. Não se preocupem, nunca vocês vão se sentir jogados, sozinhos, abandonados. O nosso time de suporte está sempre pronto para ajudar de uma forma rápida e eficaz. E também nós oferecemos curso online, mas sempre estamos querendo trazer algo presencial para os nossos alunos. Porém, nós temos comunidade, é um grupo com as pessoas com os mesmos objetivos, sonhos, onde você pode trocar as ideias, aprender mais, porque comunicação é chave de ouro. Quem sabe se vocês vão conseguir desenvolver um projeto em comum. E também você vai tirar suas dúvidas com os alunos mais experientes. É muito, muito mais, gente. É muito bacana isso. Então, dá tempo ainda, bora aproveitar o desconto que nós vamos ter hoje. Eu vou falar daqui mais para frente sobre os valores, vou revelar tudo, mas por enquanto vocês já podem garantir a sua vaga. Lembrando que as vagas são limitadas, você já pode clicar no botão. Lembrando que você não vai ter obrigação nenhuma com a Mentorama, e além do desconto, que é maravilhoso, os 5 primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. Então, gente, corre já, garante sua vaga, que vocês não vão se arrepender. Lê, estou passando de volta a palavra para você. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos pegar até uma linha que a Ana estava comentando com a gente, do que é a profissão de analista de teste, né, analista de QA. Basicamente, como eu mostrei para vocês, todos o ciclo de vida de um software, né? Ali a gente precisa de um papel voltado para a qualidade de software dentro de um time. O papel de qualidade não pode ser executado por um product manager, por um desenvolvedor, por um UX designer, porque é uma série de atividades, é uma série de coisas a cumprir que precisa de um profissional voltado para isso. Então, basicamente, o analista de QA realiza todas as atividades e implementa os processos de qualidade durante o desenvolvimento para garantir, lá no final, quando o nosso produto for entregue, a qualidade real. Então, o papel do QA, ele não entra só quando o software termina de ser desenvolvido. Como eu comentei, o QA, ele está em todos os processos. Esse aqui são alguns processos que um QA realiza. Então, a gente começa lá na fase de planejamento, planejando junto com o time, né? Da mesma forma que o time está pensando em como vai desenhar, em como vai construir, a gente já está pensando também em como a gente vai testar, como a gente vai garantir a qualidade. Quando a gente já tem um requerimento, um plano a seguir, um desenho a ser cumprido, a gente faz um mapeamento. O mapeamento de teste é como se fosse uma listagem de critérios de aceite para que o software seja entregue conforme esperado. Então, você pode ter uma lista de casos de teste para você seguir, para você, quando terminar de executar esses testes, falar, esse software tem a qualidade esperada, porque a gente conseguiu atingir o nosso objetivo aqui. Após o mapeamento, a gente faz uma coisinha chamada modelagem. Então, a modelagem, ela é tipo uma receitinha de bolo. A gente vai pegar cada teste que foi mapeado e vai escrever um passo a passo para esse teste, qual é o resultado esperado, o que a gente precisa para executar esses testes. Então, resumindo, a modelagem, ela é como se fosse, assim mesmo, uma receitinha de bolo. Depois disso, e aí durante todos esses processos, a gente está ali trabalhando nisso, e o time está trabalhando em desenvolver, em construir, e aí assim que você tem ali uma parte testável do seu produto, o QA vem com a execução.
naturalmente, isso eu falo que é naturalmente porque a gente foi ensinado lá no passado que o nosso trabalho era achar bug, e na verdade não é, o nosso trabalho é garantir a qualidade, mas naturalmente bugs existirão, a gente vai encontrar alguns bugs durante a execução, e faz parte do trabalho do QA o controle desses bugs também. Então, a gente precisa ali ter uma organização para controlar bugs, porque no futuro, os pontos em que os bugs forem encontrados servirão de ponto de alerta, pontos de atenção. Então, a gente tem que ter essa organização, não é simplesmente achei um bug, desenvolvedor, tem um bug aqui, corrige. A gente precisa documentar, se organizar para retestar, enfim, então isso é uma atividade à parte também. Além disso, a gente tem as regressões para realizar. Regressões são basicamente os pontos principais do software que precisaram ser testados. Quando a gente está mapeando os testes, a gente já coloca lá o que é plausível de ser considerado para regressão, e geralmente os pontos em que nós encontramos bug também entram como ponto de atenção para regressão. A regressão geralmente acontece quando você já tem um software em produção e você vai subir alguma melhoria, alguma correção para ele. É um escopo reduzido com a atenção nos principais pontos do software. Então, vocês vão perceber no seu dia a dia como QA, que às vezes você consegue mapear ali 300 testes para testar um software. É muita coisa, você vai levar muito tempo para fazer isso. Então, não dá para executar 300 testes a cada vez que houver uma mudança no software, né? É humanamente impossível. Então, a regressão, ela entra para isso, para que você escolha alguns testes pontuais para validar que o que estava funcionando continua funcionando e que o que entrou de novo também funciona legal. Para isso, a gente aplica tipos de testes. Alguns foram dos exemplos que eu mandei, que eu mostrei aqui para vocês, mas existem vários tipos de testes. E aí a gente aplica para a necessidade do nosso produto. A gente aplica os tipos de teste no momento do mapeamento e da modelagem. A gente também faz o plano de teste. O plano de testes é um documento, como se fosse um documento de notificação, né? Ele é mais utilizado a nível de diretoria, né? Vamos supor, a diretoria quer saber como andam os testes. Então, a gente monta um plano de testes para mostrar para eles o que está sendo feito, quais são os nossos planos para os próximos dias, para os próximos meses, relacionados àqueles testes. O QA também faz o controle de versão, porque um software, uma vez que ele está em produção, várias versões vão surgir futuramente, então a gente está ali sempre fazendo controle de versão, porque às vezes um bug que aparece na versão 1 não aparece na versão 3, 4, 5, mas aparece na versão 10. Então, a gente tem que ter esse controle para saber em qual momento aquilo já aconteceu. Se algo para de funcionar, algo que já funcionava para de funcionar, a gente consegue também entender melhor o motivo do porquê parou de funcionar. Tudo isso a gente consegue através desse controle que é feito pelo profissional de QA também. E também a automação de testes, como a Ana falou, um analista de QA não precisa saber programar, mas se você, como analista de QA, quiser seguir uma trilha de automação de teste, você vai precisar aprender ali uma lógica de programação para automatizar scripts de teste. Isso não é obrigatório, é uma particularidade dentro da profissão e vai depender do produto para o qual você trabalha. Você não fica refém disso. Não é necessário que você saiba automatizar para conseguir executar a sua função como QA. Vamos ver aqui. Bom, eu sempre falo um pouquinho dos primeiros passos que a gente precisa seguir como QA, né? Porque hoje em dia a gente tem muita informação aí na internet, nos sites afora, e a gente fica mais perdido do que tem as ideias claras na mente por conta disso. Então, as dicas que eu dou, eu como profissional da área, uma pessoa que acabou entrando na área de paraquedas e teve que descobrir na prática como funcionava,
A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é para vocês conhecerem os processos que o QA realiza. Os processos são esses que eu acabei de mostrar para vocês, então já corta esse passo 1 aí, porque agora vocês já conhecem, eu acabei de explicar. Segundo, leia os sílabos. O sílabus, ele é um documento em que ensina tudo sobre qualidade. Ele explica o que é qualidade, o que faz um profissional, ele mostra tudo, todos os tipos de teste, explica todos os tipos de teste. Esse documento ele é utilizado até para preparação para certificação de testes. Então, é muito importante saber, é um dos principais pontos. Eu tenho aí as dicas dos 10 livros para vocês lerem sobre qualidade, e o sílabus está neles. A terceira dica é aprender linguagem de negócios, porque a profissão de a nossa profissão como QA, a gente está muito mais voltado para o lado de negócio do que para o lado técnico, como é o trabalho do desenvolvedor. Então, é muito importante a gente entender essa linguagem de negócio, entender a necessidade do produto. A gente não pode ficar fechado em um requerimento específico. A gente tem que saber para que aquilo serve, por que aquilo é importante, porque muitas vezes o nosso cliente acha que precisa de algo, quando a gente entrega aquilo que ele pediu, ele olha e fala, não tem nada a ver isso, eu viajei, não precisava disso. Então, aprender a falar a linguagem de negócio e entender sobre business ajuda muito no nosso dia a dia como QA. A quarta dica que eu dou é para aprimorar os soft skills. As características de um QA, elas são muito nítidas. Geralmente os QA são pessoas observadoras, perfeccionistas. A gente tem que ali olhar o detalhe das coisas, porque os bugs, eles não ficam escancarados. Os requerimentos, às vezes, eles não estão claros. Então, a gente tem que entender o detalhe, tem que ser aquela pessoa até chata, né? Os devs falam que a gente é chato, que a gente tá ali para arrumar problema para eles, mas antes a gente reportar alguma coisa do que o cliente, né? Então a gente está ali para evitar que problemas futuros aconteçam. Então, aprimore esse lado, né? Uma pessoa mais detalhista, mais perfeccionista. Tem que ser organizado, porque a gente tem muito processo para seguir, são processos bem manuais, então tem que ter uma certa organização. Aprimore esse lado, porque a profissão de qualidade, você vai perceber ao longo do tempo que ela é mais soft skills do que hard skills, né? Os hard skills a gente conquista com muito estudo, mas esse lado, o que vai te fazer um profissional diferenciado na área de qualidade é ter essas características. E o 5, defina se você quer ou não trabalhar com automação. Por que eu sempre coloco essa dica? Porque existem 2 caminhos a serem trilhados. O caminho de um QA que não quer trabalhar com automação e o QA que quer trabalhar com automação. Não dá para você ser os dois. Ou é um ou é outro, porque é muita coisa que você vai precisar aprender, é muita informação. Então, quando você começar a estudar a área, já perceba. Eu quero trabalhar com esse tipo de teste, mas esse tipo de teste, ele precisa ser automatizado, então eu vou precisar aprender automação. Não, eu quero trabalhar com esse aqui, que não envolve automação, não tem nada a ver, é muito mais voltado para negócio, então eu vou seguir esse caminho. É muito importante, tá? Porque senão a gente fica perdido, aí a gente vai vendo as necessidades do mercado, e às vezes, é o que eu sempre falo, né? As pessoas falam para mim, mas tem mais vaga de automação do que para QA manual. Não, as empresas não sabem o que elas estão pedindo. O que eu mais escuto são pessoas que aprendem automação, fazem entrevista, passam e chega lá, a empresa não tem automação, eles se tornam um QA manual dentro da empresa. Porque a automação, ela está em alta, né? Ela está na moda. Então, toda empresa quer um QA automatizador, mas nenhuma empresa tem um processo de automação pré-estabelecido para você, como profissional, poder exercer a automação lá dentro. Então, não foque nisso, foca realmente na base, né? A profissão de QA não é automação, é uma base sólida de processos a serem realizados para garantir qualidade. A automação é só uma vertente dentro dessa profissão. Ana, estou voltando para você e eu já volto aqui com vocês, que eu vou dar um exemplo prático para vocês depois. Eu só queria fazer uma pergunta para você, que Larissa está perguntando se o salário muda para quem que trabalha com automação, a mesma coisa. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Por quê? Principalmente no início, tá? Pode ser que quando você se tornar um profissional especialista,
tenha essa diferença. Mas é o que eu sempre falo, não se baseie no que você vê no mercado. Quem coloca o seu valor como profissional é você. Então, falar assim, a média de um salário de um QA manual é menor que a de um automatizador, não. Não tem. As empresas geralmente têm propostas e dependendo de tempo, de experiência, essa proposta é diferente. Mas quando você se tornar especialista em qualidade, você não vai sentir essa diferença. Por isso que não queira aprender automação porque está em alta no mercado, porque como eu comentei, as empresas não estão nem sabendo o que elas estão pedindo direito. Então, foca naquilo que você realmente quer. Se você gosta de automatizar, ótimo, então automatiza. Mas se você não gosta, não se force a isso. É a dica que eu sempre dou. Tá bom, Ana? Volto para você. Ótimo. Tá, certo. Então, vou passar o meu recado agora de novo, bem rapidinho. Nossa, que calor em São Paulo. Nem ar tá entrando. Tá, fica muito seco, né? Sim, então, a gente vai falar hoje sobre profissão analista de testes, que nós temos dentro da Mentorama. Vou explicar para vocês por que a profissão é mais vantajosa do que o curso. Na verdade, os ambos produtos são bons e completos, mas profissão é mais vantajoso porque é um conjunto de curso. Nós, da produção, nós analisamos o mercado antes, vendo o que os nossos alunos vão precisar para entrar, para começar a fazer os primeiros passos, adquirir o primeiro trabalho. Porém, inventamos esse produto que é, repetindo, conjunto de cursos para você não ter esse dor de cabeça, pegando o curso e depois descobrir que está precisando mais de algum tipo de informação, é dor de cabeça. Vou mostrar rapidinho para você a estrutura da profissão. Dentro temos 6 cursos. Curso testes de aplicação web, curso testes de aplicativos móveis, curso Java, curso desenvolvimento front-end para iniciantes, curso testes automatizados em Java e bônus, curso conhecimento de programador universal. Olha, gente, que legal. 6 cursos dentro de um produto. Além disso, vou mostrar rapidinho só a estrutura para você ver que cada curso é um produto bem completo, na base de 10 para cima módulos. Então, repetindo, tá tudo para você, já está tudo pronto dentro do programa, você não vai ter dor de cabeça, essa preocupação aonde você tem que correr para buscar mais conhecimento, tudo que você precisa, a base bem boa, já está dentro. E, além disso, o que é importante para especialista de TI? É a prática, que é muito importante. Você vai poder só aprender na prática, porém, a Mentorama tem Mentorama Code Lab. O que é isso? Laboratório prático de desenvolvimento de aplicativos para alunos da Mentorama, uma comunidade de alunos de diversos cursos com o objetivo de criar aplicativos reais. Então, uma possibilidade maravilhosa para você de colocar todo o conhecimento que você vai pegar na Mentorama na prática. E você terá um mentor expert do mercado de programação, você vai conseguir a experiência no desenvolvimento de serviços web, e também vai pegar alguns conhecimentos do networking com pessoas afins, representantes da indústria de programação, porque soft skills são muito importantes, como o Lelê já mencionou várias vezes. Você vai ter projetos reais para o portfólio e você vai desenvolver habilidade de desenvolvimento de equipe. Quero falar que os projetos reais são muito importantes, porque com certeza você pode desenvolver algo na base de projeto aleatório. Isso aqui, quando você vai querer entrar numa empresa, o representante vai querer ver quais são os problemas reais que você já conseguiu resolver. Porém, nós trabalhamos somente na base de um case reais. Você vai trabalhar desenvolvendo, por isso você vai ganhar a prática, aprendendo na prática mais uma vez, e você vai poder incluir esse projeto final no seu portfólio. Mostrando para você certificado que você vai receber após a conclusão da profissão. Assim vai ser o seu currículo. A gente colocou aqui um salário inicial de R$ 4.500. Lembrando, pode ser menos e pode ser mais. Aqui tudo depende de você. E uma coisa bem interessante que eu vi, o comentário de alguém que já passou 5 anos, a pessoa pegou o conteúdo, infelizmente não conseguiu achar um emprego. Você já sabe montar o seu currículo, como que você monta ele no LinkedIn usando palavras-chave, como que fazer isso para
empresa, recrutadores, prestar atenção no seu perfil. Porém, nós temos o centro de carreira. Você pode ver aqui a foto de Gisele Sales, head do centro de carreira na Mentorama. Então, o que inclui o nosso centro de carreira? Diretrizes de suporte com o currículo e portfólio, workshops com especialistas da área, empresas reais na defesa do projeto final e consultoria individual sobre a carreira. Então, nosso centro de carreira vai te dar várias dicas como é que você pode adquirir o trabalho dos seus sonhos, montar o seu currículo, o que você tem que fazer para passar pelas entrevistas e muito, muito mais. E além dos cursos, na profissão você vai ter acesso aos produtos exclusivos, 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios aceleradores do curso escolhido e você vai ter consultas ao vivo como mentores. Gente, aqui você pode ver a sua jornada profissional, você vai assistir às aulas, fazer as tarefas, receber o feedback. Tem os alunos que já conseguem um primeiro estágio após 3 meses do início, após iniciar a profissão. Você vai desenvolver seu projeto final, defender ele, e no final das contas, nosso centro de carreira vai te ajudar a achar o seu primeiro estágio e emprego. Então, gente, se parece interessante para você, que é uma proposta bem legal, corre e clique no botão que vai aparecer de novo no chat. A promoção hoje é incrível, eu vou falar daqui para frente, antes da parte das perguntas e respostas sobre os valores, mas já vou falar que é um desconto que não existe, é muito legal, gente, para todo mundo poder aproveitar. Lembrando para vocês ficar até o final, que eu vou liberar o link para certificado, e esqueci de falar no início que nós temos a lista dos livros que Lele preparou para vocês, então fique até o final para aproveitar e clique no botão já para garantir a sua vaga, que as vagas de promoção são limitadas, gente. Então, vamos continuar. Valeu, Ana. Vamos ver agora um exemplo prático de como funciona a atividade de QA. Cadê? Aqui. Pronto. Então, eu comentei com vocês alguns processos que o QA realiza. Eu já posso dar o spoiler do próximo webinar, Ana? Pode dar. No webinar do mês que vem, a gente vai ser praticamente 100% prático, então eu vou mostrar vários processos de QA na prática. Então, esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês é só para vocês terem um gostinho, mas no mês que vem já fiquem espertos lá nas redes da Mentorama, nas minhas redes eu sempre divulgo quando eu vou estar aqui ministrando um webinar. Vai ser um webinar muito importante para você ter noção de como funciona o trabalho do QA na prática mesmo, mas aqui hoje eu vou dar só um exemplo de mapeamento de teste. No webinar do mês que vem, eu vou dar vários exemplos de vários processos de QA. A gente vai fazer isso juntos, vai ser bem legal. Mas basicamente. Não podem perder, gente. Não podem perder que vai. Não podem perder, vai ser muito legal. Avisa os seus amigos também, que vai ser uma coisa bem diferente. É legal porque é muito difícil a gente ver isso, exemplos assim na internet. Então, vai ser legal, porque muita gente tem dúvida de como que seria o trabalho na prática, né? Porque a gente vê muita teoria e acaba não vendo a prática. E aí, no próximo webinar, a gente vai conseguir ver essa parte da prática, e aí você vai conseguir perceber que realmente é uma profissão muito legal e que você vai adorar investir nela, porque é uma profissão onde você só tende a crescer. Mas vamos lá. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de mapeamento de teste. Lembra que eu comentei que o mapeamento é a listagem de casos de teste para a gente validar durante a execução de qualidade do nosso produto. Então, aqui a gente tem uma telinha de login. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui quando a gente abre essa telinha? É observar o que a gente tem, de testável aqui. É que a minha fotinha aí da Ana tá em cima do botãozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro aqui, peraí. Certo. Ai, melhorou. Ai, obrigada. Obrigada. Mas ainda ficou num ponto, não dá para pôr do lado esquerdo. Assim melhor? Melhorou. Por quê? Aqui, ó, a gente tem um botãozinho de fechar. Aqui embaixo a gente tem um botãozinho que provavelmente é o chat. Isso aqui é a tela de login lá do site da Mentorama, tá? Eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês por lá. A gente tem também aqui mais
um botãozinho que é o clique aqui para fazer o seu login, né? Para fazer o login. E aqui embaixo o botãozinho de esqueceu sua senha. Então, basicamente, a gente tem 4 botões para testar aqui. Então, a gente poderia fazer um teste para cada um deles. E a gente também tem 2 campos para serem preenchidos. Aqui, a tela de login já fala para a gente que você precisa fazer o seu login com um e-mail, né? Geralmente a gente entra no site e eles colocam lá, digite seu login. Aí você nem lembra se você cadastrou o e-mail, um arroba, o seu celular, o seu CPF, você fica lá 30 dias pensando qual que era o login. Mas aqui a gente já sabe que para a gente realizar um login válido, a gente tem que colocar um e-mail, né? Se a gente colocar qualquer outra informação, ele não vai funcionar. E a gente tem aqui o campo da senha também. Então, resumindo, a gente tem 2 campos digitáveis para validar e 4 botões para validar também na tela. Eu vou mostrar primeiro para vocês como que a gente faz a estrutura de um caso de teste, porque a gente precisa ter padrão no momento da escrita. Por que precisa de padrão? Porque é um trabalho mais bem feito, né? Fica mais fácil de você se organizar e fica mais fácil das outras pessoas entenderem qual que era o seu objetivo no momento que você escreveu esse teste. Então, basicamente, eu escrevi um teste aqui, que a gente vai verificar, a gente sempre começa o padrão de escrita com verificar ou validar, mas, no geral, o verificar, ele é mais assertivo, quando você quiser ampliar essas diferenças. Aqui a gente coloca o objetivo do teste. Então, o que eu vou verificar? O preenchimento do campo, né? Então, aqui, quando eu falo que eu vou verificar o preenchimento do campo, eu preciso falar qual campo, né? Eu estou validando. Então, aqui eu coloco a funcionalidade de validação, porque eu quero verificar o preenchimento do campo login, porque poderia ser o campo senha, né? Ou poderia ser o campo login e senha, né, gente? Isso é você, como analista de teste, que dá a informação. E com o conteúdo do teste. Então, aqui, com os caracteres em formato de e-mail. Por quê? Porque a gente viu aqui na nossa telinha de login que o formato aceito é o formato de e-mail. Então, aqui a gente vai verificar o preenchimento desse campinho aqui, login, com um e-mail, né? Então, esse teste é um teste basicamente positivo. A gente sempre vai usar esse padrão de escrita para ficar mais fácil para você escrever a sua listagem de teste, porque eu vou te dar tenho mais um exemplinho aqui. Essa é a matriz de rastreabilidade que eu uso para... Agora consegue voltar a gente ali para cima de novo? Sim, só um minutinho. Vou fazer. Aqui, ó. Obrigada, Ana. Aqui a matriz de rastreabilidade eu uso para listar os casos de teste. Então, aqui vou mostrar um pouquinho da estrutura da planilha para vocês primeiro, para depois a gente ver as variações. Primeiro, a gente começa com o nome do caso de teste. Então, os nomes, eles vão variar de caso para caso. Na coluninha seguinte, a gente tem a complexidade. É importante a gente definir a complexidade para a gente conseguir até passar estimativas futuras de quanto tempo a gente vai demorar para executar os possíveis testes. Então, a complexidade ela vai de muito simples a muito complexo, passando por simples, médio e complexo. Como que eu vou definir a complexidade? Você vai pensar no tempo que você vai precisar gastar, as informações que você vai precisar ter para realizar esse teste, se você vai depender de terceiros, se você vai depender de outros sistemas. Então, tudo vai depender. E isso, no momento da escrita, já é importante você definir para que no futuro exista um plano de ação para cada teste e para cada complexidade que a gente tiver. A seguinte, a gente tem os tipos de teste. Então, lembra que a gente sempre vai ter vários tipos de teste. Aqui eu coloquei alguns exemplos como funcional positivo, funcional negativo, não funcional, testes de integração e de usabilidade. Isso vai variar de acordo com o que você está escrevendo. Aqui é basicamente uma planilha de testes funcionais. O campo seguinte é a necessidade de massa de teste. A massa de teste é
é como se fosse uma informação necessária que você vai precisar para fazer o teste. Então, por exemplo, eu preciso de um login administrador, eu preciso de um cartão de crédito fake, eu preciso de um número de celular fake. Tudo isso é massa de teste para você conseguir realizar os seus testes. Então, aqui você já informa. Preciso de massa de teste e não preciso. Aqui também a gente tem a funcionalidade atrelada ao caso de teste. A funcionalidade pode ser uma tela de cadastro, uma tela de login, uma tela de pagamento, tela de compras. Se for um aplicativo, pode seguir na mesma linha de raciocínio. Então, geralmente, a gente separa, no momento do planejamento e do mapeamento, essas funcionalidades para ficar mais fácil de se organizar também. Aqui a gente coloca se os testes são passíveis de automação, se num futuro, para uma possível regressão, ou até mesmo para a execução deles em si, é possível automatizá-los. E aí a gente disse sim ou não. A gente tem aqui também o regressivo obrigatório. O regressivo obrigatório a gente já seleciona aqui. Quais são os testes que são prioridade baixa, quais são os testes que são prioridade alta. Tudo que for prioridade alta, provavelmente você vai precisar fazer um regressivo lá na frente. E aqui a gente também já lista a prioridade. Geralmente a prioridade a gente coloca entre prioridade 1 a prioridade 4, tá? Não passa muito disso não, porque senão fica muita prioridade para seguir. E a versão também do teste. Lembra que a gente tem que fazer o controle de versionamento? A gente sempre coloca na planilha que a gente está trabalhando, naquele momento, qual é a versão que a gente está usando. Então, basicamente aqui, eu coloquei entre testes funcionais positivos e negativos, validação de preenchimento do campo. São testes simples de executar. Então, você vai preencher o campo com caracteres em formato de e-mail. O que é esperado? Que a tela de login aceite esse preenchimento, que ele não me dê uma mensagem de erro. Então, por isso, ele é um funcional positivo. Aí, aqui embaixo, eu já coloquei o preenchimento do campo login com caracteres numéricos. O que a gente espera que o sistema faça? Que ele reclame. Epa, não quero números aqui, eu quero um formato de e-mail. A mesma coisa se a gente digitar caracteres especiais. Então, tudo isso são formas de explorar o sistema, validar realmente que ele aceita quando eu preencho o campo login com um formato de e-mail e também validar que ele reclama quando esse campo não está preenchido no formato pré-definido, que é o formato de e-mail. E aqui eu coloquei também um exemplo que é verificar a funcionalidade login, preenchendo os campos login e senha e clicando em realizar login. Então aqui a gente já está fazendo um teste que vai trocar de página, né? Então, a gente está validando que quando eu coloco um login correto, um login em formato de e-mail e a senha correta, ele vai realizar o login e me dar o acesso à minha página da Mentorama. Isso aqui são só alguns exemplos, mas para vocês perceberem que uma simples tela de login pode gerar vários casos de teste. Isso aqui que eu só fiz o exemplo do campo login, tá? Dá para a gente validar ali. A gente tem que validar também o botão de fechar, o botão de chat, o botão de esqueci a minha senha, tudo o que tem ali de funcional naquela tela, a gente precisa validar para garantir a qualidade. Então, basicamente, assim que funciona um mapeamento de teste, e a partir disso a gente faz aquela receitinha de bolo que eu comentei com vocês, mas esse exemplinho aí só no webinar do mês que vem, porque hoje era só isso, né, Ana? A gente vai para as perguntinhas? Sim, já vamos, só vou passar o último recado aqui. Sim. E já vamos para as perguntas e respostas. Enquanto eu vou dar a última mensagem para vocês, você pode dar um gás nas suas perguntas, que já vamos responder. Vou só colocar minha apresentação aqui. E vamos lá. Vi aqui várias perguntas, se eu consigo começar do zero, se não tenho conhecimento nenhum, se os nossos cursos estão desenvolvidos com essa ideia que a pessoa, sem ter conhecimento nenhum da área, consegue começar. E também serve para as pessoas que já têm alguma noção sobre a área, porque a maioria dos cursos dividido em duas partes, parte do zero, parte pro. Então, para quem começa do zero, sim, você pode entrar, e também quem já tem algum tipo de conhecimento, você também pode entrar para se aprofundar no conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Sempre ocorre essa atualização, né?
que o mundo muda muito rápido. Então, queria revelar para você os valores que eu prometi. Então, se a gente vai ver os valores dos cursos, se comprar separado, se nós vamos somar os 6 cursos, vai dar o valor no total R$ 15.555. E lembrando que, além dos cursos, a profissão tem os produtos exclusivos, que são orientações, workshops, consultas ao vivo. Se também nós vamos somar tudo, vai dar R$ 12.000. É caro esse, mas também, se você vai pesquisar quanto que custa uma hora de consulta ao vivo com um especialista da área, os valores são a partir de R$ 500 por uma hora e para cima. O R$ 500 é um valor, na verdade, mais assim, mais barato que tem, que na verdade é caro. A experiência, o conhecimento é sempre caro. E se nós vamos somar os valores dos cursos, junto com os valores dos produtos, vai dar o valor no total de R$ 27.555. Mas nós sempre tentamos trazer para os nossos alunos as condições melhores. Porém, primeiramente, tentamos baixar o valor da profissão, chegamos no valor de R$ 7.920. Mas também entendemos que a situação no Brasil é muito tensa, é complicado, e queremos só as coisas melhores para os nossos alunos, oferecer as condições mais vantajosas. Porém, somente hoje, somente para vocês, você até pode verificar no landing page, não tem esse desconto não. Somente para vocês que assistem o webinar hoje conosco, gastando o seu tempo, nós oferecemos para você o desconto de 60%, 60. Olha que legal, gente. Você vai poder adquirir a profissão por R$ 3.168. Gente, você pode pagar à vista ou parcelar em 12 vezes sem juros. Lembrando, gente, que parece que é um valor alto, mas dentro da profissão você vai pagar esse valor por 6 cursos, e além dos cursos tem os produtos exclusivos. Se você pensa que é um valor alto, lembre que você pode mudar o seu futuro com esse valor e fechar esse valor com a mudança do seu salário que você vai ter. Querendo ou não, entrando no mercado, você vai competir com as pessoas que já têm no currículo vários cursos, vários certificados, porém, conhecimento nunca é demais e sempre vai te ajudar. Para quem não consegue pagar à vista ou parcelar em 12 vezes, você pode parcelar em 24 vezes, com o valor da parcela R$ 156,35. Olha que legal, gente. E também, se vocês não querem passar o seu cartão de crédito, nós temos programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável. Você consegue parcelar em 24 vezes no boleto. Gente, é legal. E também, você já pensou que você pode pagar 5% agora e fazer o próximo pagamento daqui a 6 meses? Isso é possível, sim. O pagamento adiado na Mentorama. Gente, aproveitem que tem as condições para todo mundo. Vocês já pensaram, porque mais do que 3.000 alunos já escolheram a Mentorama e permaneceram com a gente? Com certeza, a Lélia já falou que você pode cair de paraquedas e começar a estudar sozinho, só que você não sabe o que você vai precisar, o que você não vai precisar, qual tipo de conhecimento é necessário para entrar no mercado. E, além disso, no final das contas, você vai perder o seu tempo e seu dinheiro, que, querendo ou não, no final das contas, você vai ter que pagar. E aprender com os mentores da Mentorama é mais fácil, porque uma pessoa já experiente, que sabe a área de dentro, vai te guiar. Você vai começar do zero e sabe para onde você vai. Você vai receber feedback, melhorando sempre a qualidade do seu trabalho. E, no final das contas, conosco, você economiza o seu dinheiro e o tempo, que é bem mais precioso do que o dinheiro. Gente, última chamada, pré-última chamada, a última vai ser após as perguntas e respostas. Corre já, clique no botão, restam somente 20 vagas promocionais. Lembrando que você não vai ter obrigação nenhuma com a Mentorama, e se você não tem certeza, você quer escolher a área de QA, uma outra área, lembrando que nós temos mais do que 40 programas dentro. Então, gente, aproveitem, clique no botão, que é oferta incrível, gente, uma chance maravilhosa para mudar a sua vida. Enquanto isso, nós vamos agora partir para a parte das perguntas e respostas. Lembrando também que os 5 primeiros vão ganhar um curso gratuito. Vamos para perguntas e respostas. Vou tirar aqui a minha apresentação, Lelê, e vou liberar agora o link para o certificado e a lista dos livros que Lelê preparou para você. Vou deixar aqui você, ó. Olha, meu ventilador gigante ali, que tá calor demais aqui. Gente, estou vendo pergunta da Felipe, se vai rolar a lista dos livros indicados. Já está tudo disponível no chat, o link para o certificado e a link para a lista dos livros. Lelê, eu vou fazer uma pergunta bem popular para você. Para migrar para a área Q&A, precisa saber falar inglês?
É importante. Tem muita vaga para trabalhar aqui no Brasil, né? Com instituições do Brasil. Tem muita empresa que é de consultoria de QA aqui no Brasil. Mas eu acho que para a área de tecnologia em si, inglês é importante, porque a gente pode perder várias oportunidades por não falar inglês. Então, entre ter e não ter, eu sempre indico que tenha, que estude o inglês, porque hoje o inglês ele não é nem mais um diferencial, ele é algo que te tira de um processo seletivo se você não tiver. Então, a gente tem muitas multinacionais, nossa, me enrolei inteira. A gente tem muitas multinacionais que contratam brasileiros para prestar serviços para empresas de fora do Brasil. Então, se você não tiver inglês, você acaba perdendo essas grandes oportunidades, porque são grandes oportunidades que, além de você ter o privilégio e a oportunidade de trabalhar com pessoas de outros países, são geralmente vagas que acabam pagando um pouco a mais. Então, é importante. Estude inglês. Certo, vamos para a próxima. Desculpa, o meu cachorro viu o gato na rua, ele, coitado, ele fica muito agitado. A Lohane está perguntando: mapeamento, modelagem, regressões, plano de testes, ficam tudo documentados por projeto? Como é essa documentação? Sim, tudo fica documentado. Depende da empresa que você trabalha. Tem empresa que usa ferramentas de testes para controlar isso, né? Então a gente tem aí o Zephyr, tem o Silk, o TestLink. Depende da ferramenta que a sua empresa usa, até mesmo Gira, para a gente conseguir documentar e separar isso. Da mesma forma que os desenvolvedores usam o Git para colocar lá no repositório o código deles, a gente tem também sempre um repositório de teste para guardar esses documentos. Ótimo, vamos para a próxima pergunta. A Rafaela está perguntando: qual linguagem de programação é interessante para QA? A mais utilizada é o Java, porque o Selenium, que é a ferramenta de automação mais utilizada hoje, que é usada para aplicações web, a maioria das empresas desenvolvem os testes nela com a linguagem Java. Mas você não precisa saber ser dominante no Java para conseguir. Geralmente, assim, sabendo o básico até o intermediário, você já consegue ali montar scripts de teste para o que você vai precisar no seu dia a dia. Ótimo, vamos para a próxima pergunta da Larissa. Estou desligando o meu microfone para... A Larissa está perguntando: formação e administração e atuação na área de qualidade de processo é um diferencial para a área de QA? Talvez. Não sei te dizer, porque assim, tem empresa que não usa esse filtro da graduação, né? Eu já trabalhei com pessoas que eram formadas em faculdades assim inimagináveis e trabalhavam como QA, acabaram caindo de paraquedas na área, porque inicialmente, dependendo da vaga que você conseguir, você não precisa de experiência para atuar como um iniciante em QA, né? É uma área que não te exige uma experiência prévia, né? Então, você consegue iniciar e construir a sua carreira a partir disso, mas se você já tiver uma noção de qualidade, de processo e tudo mais, eu acho que é um diferencial, sim. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Olha que interessante. Beatriz está perguntando: quando a empresa está forçando a você realizar automação mesmo sem ter conhecimento, qual seria a melhor saída? Eu acho que se a empresa está te forçando a realizar automação, eles têm que te preparar para isso. Então, se você não foi contratada para exercer essa função e a empresa quer que você exerça, eles têm que te preparar, né? Então, pode acontecer, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eles me pedirem para exercer uma coisa que eu nunca fiz. Para isso, eu vou precisar de um estudo prévio, de fazer um curso, uma formação, e é isso que a empresa precisa te prover. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Vocês querem que eu faça isso? Então, vocês precisam me ajudar a estar pronta para isso. Mas vai da sua vontade também. Se for algo que você não deseja para sua carreira, então eu acho que é importante rever se o seu futuro nessa empresa vale a pena para você.
Certo. Milene está perguntando, você acha que é importante ter uma base sólida dessa parte de QA, manual, e depois se aprofundar mais em automatização também, quando você já tem facilidade com o código? Sim, porque muita gente confunde a automação com o teste do desenvolvedor. Antes de qualquer coisa relacionada à automação, você precisa saber a base de um QA. Então, o desenvolvedor, ele não começa pela linguagem de programação, ele começa pela lógica. Então, um QA, ele não começa pela automação, ele começa pelos processos. Você dá os primeiros passos para que você consiga chegar na automação. Você não vai direto para a automação. Por quê? Porque se você pular esses steps do que é, como funciona o QA, qual é o objetivo, você pode entregar automação, você pode entregar testes, mas você não vai entregar qualidade. E essa grande importância, esse é um mindset assim, que a gente tem que ter. A gente não está ali para fazer teste, falar que passou, que não passou, que deu bug, que não deu. Não, a gente está ali para garantir a qualidade. E para isso, não é uma execução que a gente realiza para garantir a qualidade. Tem muita coisa envolvida, como eu mostrei aqui para vocês hoje. Então, é importante sim ter essa base sólida de QA antes de começar a estudar automação. Você está no mudo, mas eu vou ler. Desculpa, desliguei de novo. Próxima pergunta do Clay Newton. Pode explicar o que é regressivo obrigatório? Sim, ali o regressivo obrigatório é uma expressão que eu uso para os testes que entrarão para regressão. Lembra que eu comentei com vocês que ali uma das atividades do QA é realizar a regressão de testes? Então, a regressão ela vai ser realizada com os principais testes. Então, quando a gente está mapeando o teste, a gente já coloca ali se é obrigatório que futuramente seja realizado numa regressão e se não é obrigatório. Geralmente, os principais testes entram como regressivo obrigatório e também os testes onde foram encontrados bugs também entram no regressivo. Ótimo. A Levi está perguntando, Lê, quanto tempo de experiência você acredita que um profissional QA é considerado júnior, pleno e sênior? Eu acho que tudo depende. Porque existem formas de aprender. Eu acho que tem muita coisa, assim. Eu vou falar uma coisa que um instrutor que eu fiz aula um tempo atrás falou e é verdade. Quando um júnior, ele precisa que outras pessoas demandem atividades para ele, né? Então, ele precisa que tenha uma pessoa ali falando, vai por esse caminho, vai por outro, não faz mais isso aqui. Um pleno, um analista pleno é aquela pessoa que está na sua plenitude, né? Ele ainda tem um caminho a percorrer, mas ele já faz muita coisa sozinho. E um sênior, o nome já diz, né? Ele já tem a senioridade, ele tem domínio naquilo que ele faz, ele tem bagagem, experiência. Eu costumo diferenciar não coloco tempo, tá? Não coloco 1 ano, 2 anos. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas você tem que se autoavaliar de acordo com a sua capacidade. Eu tenho a capacidade de fazer tudo sozinho ou eu preciso de ajuda de terceiros para realizar algumas coisas? É isso que define qual é o seu nível de experiência e qual é o cargo que você ocupa. Tem empresa que considera isso, que considera o nível técnico, né? Ou sei lá, tempo de experiência. Você já tem 5 anos, você já é sênior. E às vezes não, às vezes a pessoa tem 5 anos e ainda está no nível pleno, não teve a oportunidade ainda de exercer a sua senioridade. E tem pessoas que com 3 anos de área já tá ali naquela senioridade. Então depende de como você trilha o seu caminho e das oportunidades que você tem também. Algumas pessoas são obrigadas a se virar sozinha e por isso acabam crescendo mais rápido e tendo chegando em níveis maiores com mais rapidez do que outras. Mas não tem um tempo definido. A minha dica é: estude muito e seja muito proativo. Quanto mais proativo você for, mais desafios você vai encontrar, e quanto mais desafios, mais experiência a gente ganha. Certo, vamos para a próxima pergunta. O analista de QA tem muito campo de trabalho, Lele? O que você acha? Tem. Pensa que
para tudo que o desenvolvedor desenvolve, tem que ter um QA para testar. Então tem. Tem bastante vaga para dev, né? Então tem que ter bastante QA também. Ótimo, por isso então que o mercado está crescendo tanto. Ótimo, então vamos para 2 últimas perguntas. Olha, ele não consegui. Cadê essa pergunta? Perdi só que caiu. Enfim, eu estou lembrando essa pergunta assim. Precisa, Lele, a pessoa que trabalha com testes, precisa ter uma experiência na análise de dados? Banco de dados? Não. Não tem necessidade? Não, a não ser que você vá acessar banco de dados, aí você precisa saber de banco de dados, mas não. Por exemplo, se você é um QA que vai trabalhar com teste de web, teste de aplicativo, não precisa. Depende do que você... Tudo depende do que você vai testar. Por exemplo, eu trabalhei por muito tempo como QA em instituições financeiras. Então, eu acabei tendo ali uma bagagem em coisas que instituições financeiras utilizam. Isso aí vai depender da trajetória que você vai seguir com as oportunidades que vão surgir. Mas um pré-requisito para ser um QA conhecer banco de dados, não é. Ótimo. Tempo voou, então vamos para a última pergunta, essa pergunta bem completa. Helena está perguntando, na empresa onde estou trabalhando, estou como QA Júnior, mas a empresa começou só agora a implementar QA nas quotas, no momento só estamos automatizando alguns produtos. Sinto que não passamos por todos os processos corretos que você explicou no webinar, e não temos também alguém que está acima como QA. Tem alguma dica? Tenho. Pega o que você conseguiu absorver daqui e vai tentando implementar aos poucos, tá? A mudança de mindset das empresas, ela não é uma mudança radical. Então, de repente, a gente não faz o QA, de repente tá tudo certinho, tá fazendo tudo certo. É muito difícil você chegar nesse estágio que eu mostrei aqui para vocês hoje. Eu posso dar o exemplo do que eu faço no meu trabalho hoje na Oracle. Eu levei praticamente 2 anos para conseguir estruturar todos os processos legais, bonitinho, fazer o time entender, fazer as pessoas entenderem. Isso leva tempo. Só que é isso que eu tô falando. É importante que você tenha uma figura de qualidade no seu time, porque essa pessoa vai te guiar. Então, se você não tem uma pessoa como QA no seu time, seja essa pessoa, por mais que você seja júnior, estude melhorias que vocês podem aplicar, o que você já consegue aplicar de processo de QA no seu dia a dia, porque conforme o tempo for passando e as coisas forem melhorando com a ajuda do QA, com esse lado enfatizado de QA dentro do dia a dia do time, as pessoas vão querer entender mais e aprender mais. É muito importante que a gente, como QA, esteja ali do lado do desenvolvedor, como parceiros dele. A gente não pode enxergar o desenvolvedor como um inimigo, como alguém que está ali para colocar erro no produto. Então, sejam parceiros do desenvolvedor, mostrem que vocês estão ali para ajudar. É muito importante isso, porque quando você constrói uma relação de confiança, isso ajuda também no ciclo de vida do produto. É bem importante essa parte, fica de dica. Ótimo, ótimo. Então, o tempo voou, infelizmente, nós chegamos no final. Galera, fala aqui no chat se vocês gostaram do webinar de hoje, como é que foi a experiência de vocês. Lele, fala, você gostou de ficar hoje conosco? Eu amei demais, foi muito bom, é sempre bom estar aqui com vocês. Ai, que legal, porque a gente também adorou. Manda a sua impressão aqui sobre o webinar de hoje no chat para a gente ver também como é que foi, mas tenho certeza que foi bem bacana. Gente, lembrando que vocês ainda podem aproveitar a promoção, clique no botão, garante sua vaga e vamos migrar para essa área maravilhosa junto com a Mentorama. Certo, galera? Lele, mais uma vez, muito obrigada. Estamos todos ansiosos já para o próximo webinar que você fez o spoiler. Não vejo a hora chegar. Não tempo do próximo webinar. Lele, mais uma vez. Bom. Muito, muito, muito obrigada. Foi bem legal. Obrigada a você. Ótima apresentação. Galera, te adora, sempre adoro o webinar. Sempre temos muita gente. E aí, até a próxima, gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Tchau, Lele. Tchau, Ela. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença. Aproveitem, clique no botão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.